Nós teremos uma palestra sobre tendências de investimento no mercado de tecnologia. E o moderador da vez é o Daniel Colli, membro da FGV Finance. Por favor, gente, batam palmas para ele. Em seguida, nós teremos... Esse daqui, na verdade, é um pouco menor. Vocês estiveram acostumados com um painel com 5 pessoas. A gente tem uma breve reduzida aqui. Teremos somente um palestrante. E o palestrante dessa vez é o Thiago Costa Maceira, Managing Director de Investimento Banking do Itaú BBA. Uma salva de palmas, por favor. Thiago ingressou no Itaú BBA em 2013 como vice-presidente e atualmente é Managing Director responsável pelos setores de tecnologia, telecom, mídia, serviços financeiros, educação e esportes. Poxa, é bastante coisa. Anteriormente, Thiago trabalhou no Goldman Sachs, onde sua última posição foi vice-presidente no grupo de industriais em Nova York. Antes de ingressar no Goldman Sachs, Thiago trabalhou como banqueiro no Citigroup. Thiago participou também da originação e execução de uma série de transações envolvendo fusões e aquisições. Famoso M&A, né? Ofertas de ações e dívidas. Ele possui um bacharelado em economia pela USP, ponto para a USP, e um MBA pela Columbia Business School, que ainda, inclusive, destaca o prêmio Beta Gama Sigma Alumni, destaque de aluno. Mais um highlight importante, este é o 4º ano consecutivo do Itaú como patrocinador do Z-Summit. Uma salva de palmas, por favor. Eu dou agora a palavra para o Daniel. Boa palestra. Sofia, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês. Thiago, sensacional. Muito obrigado pela presença. Bom, acho que nós já conhecemos um pouco da história do Thiago, mas nada melhor do que pedir para que você conte os detalhes. O que a Sofia não falou e quais foram os trajetos até que você chega onde você está hoje? Thiago, por favor. Obrigado, pessoal. É muito legal estar aqui hoje. Eu já estive na posição de vocês há bastante tempo. Daniel, obrigado. Contando um pouco da minha história, só para pôr em perspectiva, né, eu me sinto um pouco jovem, né, mas quando eu entrei na faculdade, ainda não tinha celular no Brasil, eu não tinha e-mail e o primeiro site de e-commerce do Brasil ainda não tinha sido lançado, o primeiro grande site. Eu entrei na USP, como a Sofia colocou, em 1997. Então, quando eu penso na minha história, é muito interessante a gente olhar o quanto esse setor de tecnologia mudou em 25 anos, né? Mas falando um pouco da minha história, eu comecei a carreira fazendo economia na USP. Depois disso, eu fui trabalhar no Santander. Na época, o Santander tinha feito a maior transação de bancos na história, que era a compra do Banespa, que era um banco estadual do estado de São Paulo. Depois eu fui para o Citi, decidi estudar fora, então gostei dessa coisa de estudar, fui estudar um pouquinho mais, estudei nos Estados Unidos. Fiquei vários anos nos Estados Unidos, e aí voltei para o Brasil, para o Itaú, em 2013, quando eu comecei a cuidar do setor de tecnologia. Então, eu já estou vendo esse setor há 12 anos, e é incrível a transformação que ele teve. Acho que eu e o Daniel a gente vai bater um papo aqui hoje, é muito falar um pouco do que está acontecendo no setor, mas é muito legal estar aqui, é muito legal porque eu também já participei desses eventos há 20, 25 anos atrás, e eles me ajudaram muito a tomar a decisão de carreira que eu tomei. Sensacional, Thiago. Então, para a gente começar a entender um pouco mais o setor de tecnologia, a gente sabe que esse é um setor difícil de entender, com várias tecnicidades. Eu gostaria que você explicasse um pouco, Thiago, dando um overview de como que você faz para entender o setor de tecnologia, qual que é o seu modelo mental para tentar entender esse setor, por favor. Essa pergunta é ótima, né? Porque se você parar para pensar, né, todas as empresas elas têm tecnologia, né? Então, teoricamente, toda empresa deveria ser uma empresa de tecnologia, né? Acho que geralmente no mercado a gente entende por tecnologia aquela empresa que se usa de algum meio ou de alguma solução digital, ou que ela é uma facilitadora desse digital, né? Então, você tem que dividir isso naquelas empresas que fazem software, então software para pessoa física, software para pessoa jurídica. Você tem aquelas empresas que facilitam a transação, então as empresas de e-commerce, as empresas de plataforma.
E aí você tem as empresas que facilitam através dos equipamentos físicos, então as empresas de hardware, né? Quem faz computador, a Apple. E à medida do tempo, esses setores eles foram se expandindo. Então hoje você fala de cibersegurança, você fala de dados, de AI, mas no fundo é muito essa diferença entre empresas que fabricam uma tecnologia que tem algum componente físico, empresas que fabricam bits and bytes, que são softwares, e plataformas que facilitam conexões, sejam plataformas sociais, plataformas de comunicação. É assim que a gente vê. Acho que os últimos 7, 8 anos no mundo, e principalmente no Brasil, acabaram criando cada vez mais uma zona cinzenta do que é empresa de tecnologia ou não, né? Porque você olha hoje, qualquer padaria faz uso do WhatsApp, qualquer empresa de varejo tem um e-commerce que é relevante, qualquer empresa de serviços usa de automação e de processos, então cada vez mais a gente vê a economia ficando ela como um todo mais com cara de tecnologia do que empresa tradicional, como a gente chama. Muito bom. Agora, você hoje em dia atua no segmento de investment banking. Então, qual a perspectiva que a gente tem para o financiamento dessas empresas de tecnologia para além do modelo de negócios? Então, como que o banco atua e qual que é o ciclo que essa empresa passa? Essa é uma pergunta importante, porque as pessoas me perguntam muito o que aconteceu com o Brasil, né? Se você pensar 10 anos atrás, o Brasil tinha um setor de tecnologia que era muito tímido, né? E a gente olha 10 anos depois e a gente tem uma série de empresas unicórnios, né? O que a gente fala, empresas unicórnios são aquelas que tiveram uma avaliação acima de $1 bilhão. Acho que todo mundo aqui tem pelo menos 20 ou 30 apps no seu celular e vários deles são de empresas nacionais, né? E para você entender o que aconteceu com o Brasil, acho que você tem que entender um pouco do ciclo das empresas de tecnologia, né? E o que aconteceu, acho que no Brasil foi que, e aí por razões que foram ruins, que foi obviamente a pandemia e o Covid, a gente teve muito uma aceleração do que é o ciclo de investimentos, né? O que acontece para o setor de tecnologia se desenvolver, né? Você primeiro precisa ter um empreendedor, né? E os primeiros empreendedores foram literalmente corajosos, porque a gente não tinha um ecossistema. Ele tem uma ideia e ele teve que fazer com o seu próprio dinheiro tirar essa ideia da cabeça, né? No Brasil, os primeiros lugares onde a gente teve empreendedores foram no e-commerce, né? O comércio eletrônico do Brasil foi muito forte na década de 2000 e nos softwares para empresas, né? Aquele software que te ajuda a fazer gestão de empresas. Mas esses grandes corajosos e desbravadores, eles muitas vezes fizeram isso sem ter muito capital, né? Mas o que acontece é que essas empresas foram bem-sucedidas, começaram a ter algum sucesso. Com esse sucesso, conseguiram levantar capital. E aí, com esse capital, conseguiram crescer mais e muitas dessas empresas foram vendidas, fizeram IPO, foram fundidas e retornaram o dinheiro para esses investidores iniciais. Esse é o ciclo. Esses investidores iniciais gostaram, né, os fundadores e esses investidores, e voltaram a investir capital. E com isso a gente teve um ciclo. Então, entre 2012 e 2016, a gente viu esse ciclo se começando no Brasil. Então, a criação de vários fundos de venture capital. Tá? E para aqueles que não sabem, né, os fundos de venture capital são aqueles fundos que investem em companhias que estão no seu começo. Então, são companhias que ou estão ainda com um plano de negócio, ou companhias que acabaram de lançar um primeiro produto, companhias que estão tentando crescer. Então, esses são os famosos fundos de venture capital, que são agora bastante famosos. Tem muitos que estão no Vale do Silício, em São Francisco, mas são fundos que tomam capital de risco, um capital adicional, mas apostam em pessoas, apostam em ideias para que elas saiam do papel e eles possam crescer, né? Depois desse fluxo, você tem um segundo grupo, que são os que a gente chama que são os fundos de crescimento, os fundos de growth. Tá? Esses fundos são fundos que já fazem cheques maiores. Aqui no Brasil a gente tem alguns famosos, como General Atlantic, como Warburg Pincus, como Advent, e eles dão dinheiro para quando a companhia já existe, ela já está grande, ela já tem um produto, já está aprovado, mas ela precisa acelerar seu crescimento, por isso que eles são conhecidos como os fundos de growth, então fundos de crescimento. E aí, esse ecossistema foi se desenhando no Brasil, né? Por que eu falo que a pandemia acelerou? Porque a pandemia ela acelerou muito esse desenvolvimento. A pandemia ela trouxe uma necessidade de todos nós usarmos mais a tecnologia. Estávamos, infelizmente, presos em casa e, com isso, usamos mais o aplicativo. As empresas tiveram que se digitalizar e esse ciclo acelerou. Então, quando você olha hoje para o mercado, e isso permitiu com que a gente tivesse o surgimento de várias ideias, de vários unicórnios, de várias empresas que foram compradas, vendidas, se fundiram, fizeram IPO, e acho que o ciclo se completou. Então, hoje, quando você olha para o Brasil,
ainda é muito difícil empreender. Eu acho que vários de vocês vão empreender, mas eu posso dizer que ele tem um ecossistema ou uma infraestrutura muito melhor, porque a gente já tem uma série de fundos de venture capital estabelecidos no Brasil, com capital pronto para investir. A gente já tem uma série de fundadores que já tiveram uma experiência, eles podem ser ou investidores, ou podem ser conselheiros, eles podem ser apoiadores. A gente já tem uma economia ou uma sociedade que já está adaptada e sempre disposta a testar novas ideias. E a gente tem fundos de crescimento em empresas que depois podem ser a saída para esses investimentos, né? Então, a gente já está vendo muitas fusões e aquisições no setor de tecnologia, a gente já está vendo várias empresas que fizeram IPO com sucesso, outras que foram vendidas para as empresas de fora. Então, o sistema de financiamento no Brasil melhorou muito, né? Acho que, por último, né, a gente também tem uma nova geração de estudantes e de empreendedores que já viveu essa primeira onda de empreendedorismo. Então, a gente tem um negócio que é muito legal, que a gente começa a ter, eu brinco, a gente começa a ter uma biblioteca de casos, começa a ter histórico, e a gente começa a ter uma cultura de empreendedorismo. Então, hoje, quando eu comecei a faculdade, e eu não falei a data, mas eu vou falar, eu entrei na faculdade em 1997, não tinha essa cultura, né? O seu sonho era tentar você entrar num banco, num trainee de uma empresa. Hoje a gente vê que tem um grupo grande de pessoas que gostaria de ter empreendedorismo, ou se não estar no empreendedorismo, né, estar em empresas, bancos e consultorias que vão estar, de alguma maneira, apoiando esse setor. Então, o ecossistema ficou bem mais forte. Eu acho que a gente tem um futuro muito grande no Brasil, porque a digitalização está só no começo. A gente ainda está nos 20 minutos do primeiro tempo ainda em termos de digitalização. Acho que a gente vai ter muita coisa boa para acontecer nos próximos anos. Acho que a gente vai falar um pouco disso nas próximas perguntas. Sensacional, Thiago. Gostei bastante da analogia com futebol e acho que ficou muito claro para todos os ouvintes que, de fato, ainda tem muito caminho a ser percorrido. No final da sua fala, você comentou um pouco sobre o cenário atual no Brasil. Dito isso, eu gostaria de perguntar mais da sua visão e a expectativa especificamente para esse ano. O que a gente pode esperar para 2025? Eu acho que a gente está num momento bastante interessante no Brasil do setor de tecnologia, né? Primeiro, porque a gente já está num processo de digitalização da economia como um todo que não volta. Tá? Eu sempre faço uma analogia, e eu já faço ela há algum tempo, ela está ficando velha, mas eu vou continuar, que é no momento em que a gente aprendeu a comprar o hambúrguer com um clique, a gente quer fazer tudo num clique. Então, você quer comprar o papel higiênico num clique, você quer resolver o problema da faculdade com um clique, você quer resolver o problema da padaria com um clique. E por que isso é relevante? Porque quando a gente tem essa experiência, nós, como consumidores, isso força com que o resto da economia se digitalize, né? Eu tinha uma padaria perto de casa, começou a pandemia, que ele nunca se preocupou em ter nenhum sistema de CRM ou nada. O sistema de CRM dele era a canetinha na orelha e o caderno de papel que ele tomava nota dos pedidos, né? Felizmente, a gente teve a pandemia e ele teve que começar a usar no dia seguinte o WhatsApp. E aí ele teve que começar a fazer o WhatsApp. O problema é que se você tem um WhatsApp é bom. Se você tem 2.000 pessoas pedindo no WhatsApp, ele ficou complexo. Então ele teve que comprar um sisteminha de WhatsApp. 3, 4 meses, esse negócio começou a ir super bem. Ele precisou ter agora um sisteminha de gestão, um software de gestão, para ele poder administrar quem faz o CRM dele, né? Quem faz o Customer Relationship Management. Isso começou a dar sucesso. Ele falou, poxa, agora eu vou fazer alguma inserção na internet. Então ele começou a ter que ter ferramentas de marketing na internet. Começou a ter leads na internet. E aí você viu uma padaria que era basicamente operada no caderninho e no papel, no período de 1 a 2 anos, ela tendo que se digitalizar de um nível que a gente nunca viu. Por que esse exemplo é um exemplo claro? Porque a gente está vendo isso na economia do Brasil, ela ainda está acontecendo. Você está vendo as empresas, né, desde os grandes bancos, os pequenos bancos, as novas fintechs, as grandes empresas, as pequenas empresas e as pessoas físicas, todas cada vez mais se usando da tecnologia para fazer. Então, quando eu olho de cima, né, de cima da árvore, o setor brasileiro tem um futuro de 5, 10 anos que é um futuro brilhante, que é o que a gente viu acontecer na China, é o que a gente viu acontecer nos Estados Unidos, que é a contínua digitalização do Brasil, né? Temos um adendo, né, que o Brasil, historicamente, sempre teve muitos problemas de cadeias de produção, né? Então, o Brasil não é um Brasil onde tudo funciona bem, né? A gente tem muita fragmentação, temos muitos problemas de serviços, de soluções. Então, nós, brasileiros, a gente adora testar coisa nova, a gente adora uma novidade. Primeiro, porque muitas vezes o que a gente tem atualmente não é tão bom, né? Se fosse muito bom, não tem. E segundo, porque a gente criou esse costume. Então, o Brasil também, do ponto de vista de inovação, ele é muito bom.
porque a gente sempre tem aquela tentativa de inovação. O brasileiro é muito bom de testar nova mídia social, somos líderes no consumo de WhatsApp, de Facebook, de TikTok, de X, somos líderes de influencers, a gente lidera muito essas inovações, essas tendências novas. Tá? Então, quando você olha de fora, você fala, cara, o mercado brasileiro vai crescer 5, 10 anos de maneira contínua, e acho que isso vai acontecer. O que aconteceu no último ano e meio foi que, no mundo inteiro, a gente teve uma retração de investimentos no setor. Então, o que aconteceu é que depois da pandemia, né, e para aqueles que estudam economia, toda a questão de injeção de liquidez na economia, excesso de capital, isso gerou muito dinheiro. Esse dinheiro foi gasto, então o Brasil chegou a ter mais de 20 bilhões de dólares de investimento em tecnologia num único ano, sendo que o histórico era 2 bilhões de dólares por ano, então foi um crescimento muito grande. A gente teve o que muita gente chamou do inverno das startups. Isso aconteceu aqui no mundo inteiro. Então, a sensação para muita gente é, nossa, passamos por uma crise. Né? A verdade é que as empresas brasileiras, nesse último ano e meio, tiveram que apertar o cinto. Então, o que aconteceu foi uma busca muito grande dessas empresas de ter mais rentabilidade. Então, controle de custo, controlar um pouco mais crescimento. Então, o último ano e meio foi o último ano e meio que eu falo para as startups, que eles aprenderam, agora saíram da infância, foram para a adolescência, aprenderam que tem que controlar a mesada, tem que saber gastar o que tem de dinheiro, tiveram que controlar, e acho que o ecossistema brasileiro fez isso muito bem. Então, você olha para as empresas brasileiras, a maioria delas conseguiu continuar crescendo, conseguiu crescer rentabilidade, e aí o que a gente começou a ver, por causa desse sucesso, por causa desse bom trabalho de gestão que os empreendedores tiveram, a gente começou a ver, desde o final do ano passado, a volta de investidores investindo no Brasil. Então, a gente voltou a ter capital no Brasil. Então, o Brasil passou por um período, né, assim como o mundo, de maior seca, não tinha muito dinheiro disponível para novas startups, e o 24 já foi um novo ano de transição. O que a gente espera para 25, né, que é a pergunta que vocês querem fazer? Né? Primeiro, a gente acha que continua o interesse de investidores estrangeiros pelo Brasil, por tudo que eu falei, e tem uma coisa adicional, né? No relativo, o Brasil agora está parecendo melhor do que o resto do mundo. Né? O Brasil não está com questões geopolíticas, graças a Deus não temos nenhum conflito geopolítico, não temos grandes guerras comerciais, então a gente não tem nenhuma questão de restrição de investimento ou não. E o Brasil é visto como um país amigável tanto para o lado do Oriente quanto para o lado do Ocidente, então isso permite com que muito investimento tenha no Brasil. Então a gente está vendo esse interesse no Brasil. E por último, temos coisa boa aqui, temos um bom empreendedor, temos uma boa empresa, temos um mercado grande e temos um mercado que não é só grande, mas é um mercado que é propício à inovação. Então, combinação perfeita, por isso que a gente continua vendo fundos novos entrar. Tá? A gente vê no lado de fusões e aquisições, né? E aí tem que puxar para a minha sardinha, bastante forte também, e a razão é que a gente começa a ter um monte de empresas médias. Né? Então, você imagina que no começo era um monte de empresas de fundo de garagem, né, para usar a expressão. São empresas pequenas, elas todas cresceram, todas têm seus escritórios, mas algumas não conseguiram atingir a escala que precisavam. Então, fusão e aquisição passa a ser normal. Então, vai ser um negócio comum. Vocês vão começar a ver aqui cada vez mais histórias de empresas brasileiras que se juntaram para ganhar escala, para ter mais capacidade de investimento. Vocês vão ouvir bastante histórias de empresas brasileiras sendo adquiridas por empresas internacionais. Então, fusões e aquisições vai ficar muito comum. Então, tanto investimentos de venture capital e de private equities e de fundos de crescimento, quanto M&As, acho que a gente já está normal, tem várias transações grandes que aconteceram ou estão para acontecer no setor. Com relação ao mercado de capitais, todo mundo gosta, IPOs e follow-ons. Eu estava ouvindo o Michel Loa aqui, que eu conheço bem há muito tempo, falar na palestra anterior. É duro você brigar com taxa de juros de 15%, 14%. Então, a gente precisa de uma estabilização das taxas de juros para que o mercado de IPOs, né, e para aqueles que não sabem, a IPO é quando uma empresa faz o seu Initial Public Offering. Então, é a primeira oferta pública dela. Então, ela abre o capital na bolsa para levantar dinheiro. Então, a gente viu muito dessas empresas, né, durante 21, 22, né, Localweb, VTEX e várias outras fizeram os seus IPOs. A gente imagina que isso, à medida que o mercado reabra no Brasil, a gente já tem 3 anos sem IPOs, a gente vai ver uma retomada também. Isso vai ser ótimo para o setor, porque, de novo, fundos de venture capital, fundadores, eles precisam ter uma saída. Né? Eles investiram o dinheiro, eles precisam, em algum momento, devolver esse dinheiro, receber esse dinheiro de volta. Então, para que o nosso ciclo continue, a gente precisa desse crescimento.
Sensacional, Thiago. Eu acho que até aqui a gente já conseguiu ter uma visão muito clara do que era e do que é agora o mercado. Mas olhando pela perspectiva do investidor, dos seus clientes, daqueles que você tem contato, anteriormente era comum que nós víssemos valuations esticados e empresas queimando caixa durante um certo período nesse mercado. Você acha que após o inverno das startups, o investidor racionalizou em algum sentido? Esse comportamento mudou? Um pouco da sua visão, por favor. Eu faço uma comparação, né? Imagina que você tem uma moto, tá? E, poxa, essa moto, você vai daqui ao Rio de Janeiro com essa moto. Bom, mas essa moto ela tem um uso ótimo da gasolina. Você pode andar muito rápido e a gasolina acabar rápido, ou você pode andar num ritmo bem devagar ou até empurrar, você não gasta gasolina, ou você pode ir num nível médio ótimo que você andava, né? O que eu gosto de brincar com os empreendedores é que até 21 a gente tinha um posto de gasolina a cada 500 metros. Então, o que os empreendedores estavam fazendo é pé no acelerador, vai o mais rápido possível, quero chegar o mais rápido possível no Rio de Janeiro. Então, eles aceleravam pra caramba, queimavam essa gasolina, mas tinha um posto de gasolina ao seu lado, né? O posto de gasolina são os investidores, fundo de investimento com o capital. O que a gente chegou em 22 é que todos os postos de gasolina fecharam. Então, do dia para a noite, quem estava correndo muito rápido falou, opa, minha gasolina vai acabar em 500 metros. Então, você teve fundador que disse, não, agora eu vou andar mais devagar. Você teve fundador que errou, teve que descer da moto e empurrar a moto. E você teve fundador que teve que ajustar o seu plano, tá? Acho que a gente voltou agora para um mercado onde você tem um posto de gasolina a cada 50, 100 quilômetros, né? Por que eu faço essa comparação? Porque é exatamente o que os fundos estavam fazendo, as empresas estavam fazendo. Quando você tinha muito acesso ao capital, crescer rápido fazia muito sentido, né? Acho que hoje a gente tem que ter um pouco mais de equilíbrio. Você tem que crescer o máximo que der, mas você tem que ter certeza que você tem gasolina para chegar no próximo posto de gasolina, tá? Acho que o Brasil está fazendo muito bem esse equilíbrio, então você tem muitas empresas que estão tendo mais rentabilidade e estão crescendo, com a vantagem que o mercado, por tudo que eu falei para vocês, o mercado ele cresce muito bem no Brasil ainda. Você tem muita gente com demanda de crescimento, tá? O que é importante, que é uma pergunta que eu sempre recebo, né? Mas como é que você justifica a avaliação de uma empresa que cresce muito, mas perde dinheiro, né? Isso meu tio, minha tia, o presidente do banco, todo mundo me perguntava essa coisa, né? Como é que a gente justifica? E aqui acho que está muito o segredo de vocês entenderem as empresas de tecnologia, né? Muitas vezes você tem um produto que ele é um produto bom e você está ganhando dinheiro desse produto naquele produto específico. Então, uma caneta, ela custa R$5 para fazer e eu estou vendendo por R$10. Então, eu tenho R$5 de lucro. O problema é que eu, para poder vender essa caneta, eu preciso de 5 vendedores, eu preciso de uma marca, eu preciso de um anúncio. Então, apesar de que naquela unidade eu estou ganhando dinheiro, os gastos corporativos, num primeiro momento, eles fazem com que eu perca dinheiro. Então, esse é um conceito, e vocês, para aqueles que querem entrar mais no mundo de tecnologia, é o que todo mundo fala do Unit Economics. Tá? Então, qual é a economia que você tem para aquele produto específico. Tá? Então, o que aconteceu no modelo de quando você teve esse boom de tecnologia é que muitas empresas elas têm esse Unit Economics, esse lucro para o produto que é muito bom, mas ela precisa de escala para poder diluir todos os custos. Diluir o custo do fundador, diluir o custo da marca, para ganhar espaço, para ganhar mercado. Então, quando você tem muito acesso ao capital, o que você faz? Pé no acelerador. Eu vou vender o mais rápido possível, eu vou contratar o maior número de vendedores, vou contratar o maior número de gerentes, vou fazer propaganda no Faustão, vou fazer propaganda no Hulk, vou fazer porque eu quero que a minha empresa fique com um tamanho muito grande. Então, neste curto prazo, o que acaba acontecendo é que, apesar de você estar vendendo unidades que dão dinheiro, no agregado você acaba perdendo dinheiro. Então, quando vocês estiverem pensando para as empresas de tecnologia, muitas vezes a empresa pode estar perdendo dinheiro porque ela está em busca de escala, porque ela está expandindo, mas, na verdade, ela é muito rentável nesse Unit Economics. Obviamente, gente, que temos erros. Algumas empresas achavam que estavam ganhando dinheiro nesse Unit Economics, esse produto, mas, na verdade, elas não estavam. Então, na verdade, eles tiveram que rever modelos de negócio. Então, teve algumas empresas de e-commerce que tiveram esse problema, algumas empresas de aplicativo, mas, na sua grande maioria, o que acontece? Então, quando você pensar em avaliação, né, a avaliação está muito relacionada ao crescimento que a empresa vai possuir, ao crescimento que ela tem, mas também à capacidade dela gerar resultados no futuro, né? Alguns exemplos clássicos disso, né? Amazon, né? Para quem gosta de história, vale a pena olhar a Amazon quando ela fez o seu
o seu IPO no final, quando eu estava entrando na faculdade, ela perdia dinheiro consistentemente. O Jeff Bezos falava, a gente está perdendo porque eu estou criando escala, eu preciso ter um certo número de centros de distribuições, eu preciso ter uma malha logística, porque quando eu tiver tudo isso, eu vou ser muito mais eficiente para produzir. E assim, nos Estados Unidos, a gente teve a criação de várias empresas que hoje são multibilionárias e que elas perdiam dinheiro, mas não é que elas perdiam dinheiro porque o produto era ruim, elas perdiam porque elas estavam investindo no crescimento. Esse é um tema muito bom e esse tema vai continuar no Brasil hoje, é um tema bastante importante. Sensacional, Thiago. Agora, ainda pensando em perspectivas de investimentos, eu imagino que a maioria dos jovens que está com a gente, quando pensa em empresa de tecnologia, geralmente pensa em fintechs. E daí os principais exemplos são Nubank, Stone, etc, etc. Agora, Itaú. Exato, por favor. Perfeito. É isso. Agora, olhando para fora desse mundo, olhando para outras áreas, tem algum outro segmento que você vê que é uma oportunidade de investimento hoje, pensando nessa relação entre tecnologia e negócios? Muito legal essa pergunta. Por que a gente sempre associa o Brasil com esse mundo de fintechs? Eu acho que o Brasil fez um trabalho espetacular de criar um ambiente de inovação. Então, você olha as iniciativas que o Banco Central fez nos últimos 10, 12 anos, ele permitiu com que a gente tivesse novas tecnologias, né? Então, você tem os boletos automáticos, as fintechs, instituições de pagamentos, o Pix, são todas inovações. Hoje eu gasto 20% do meu tempo explicando para o gringo por que o Pix deu tão certo no Brasil. A gente é exemplo no mundo. E isso permitiu com que a gente tivesse um crescimento muito grande de fintechs, e várias com umas soluções muito legais. Então, por isso que chama muita atenção. Mas, como eu disse no meu começo, as oportunidades do Brasil estão em todos os caminhos. Então, aonde eu acho que a gente está indo agora? Primeiro, software para verticais específicos. Então, se você está pensando em abrir uma empresa, descubra uma dor de um grupo de empresas, hotéis, eu brinco, carrinhos de cachorro-quente, padarias. Toda a vertical vai precisar de uma digitalização, vai precisar de um software, de uma solução que seja importante. Aqui tem muita oportunidade de investimento. Tá? Então, 2, à medida que estamos digitalizando, né, é muito interessante porque estamos criando muito dados. Né? Então, imagina, né? Há 5 anos atrás, vou voltar no meu amigo da padaria, né? Todos os dados deles eles estavam num caderninho. Né? Muito difícil de você criar tendências, criar tudo. No momento que ele tem o WhatsApp, no momento que ele criou o CRM, no momento que ele tem a gestão dele, o software de gestão, ele tem todo esse dado para trabalhar. Então, ele já consegue dizer que o Daniel pede croissant todo sábado às 10 da manhã. E ele sabe me dizer que o João, quando pede o croissant, quer pedir o chocolate. Então, poxa, será que eu não ofereço para o Daniel um chocolate? Estou dando um exemplo bem simples, mas... Então, toda a parte de dados e data analytics, que é o que a gente chama, e aqui uma desculpa, o nosso setor é muito de palavras de inglês, então eu vou me perder aqui, mas vocês estão acostumados. Mas a gente vai ter muito desse setor de dados surgindo. E por que no Brasil o setor de dados é tão importante agora? Porque sem dados não tem inteligência artificial. Né? Então, está todo mundo falando, não, porque eu vou fazer inteligência artificial. É o seguinte, se você não tiver um monte de dados organizados e bonitinhos para você fazer as regressões, as tendências, os modelos, e a gente está nesse passo agora de organizar dados. Esse é o segundo. O terceiro, a gente, além de ser campeão de mídia social, a gente, infelizmente, também é campeão de fraude. Então, o Brasil é um lugar muito bom para empresas de antifraude e de cybersecurity, né, ou de cibersegurança. Esse é um setor que está crescendo muito. Tá? Por último, né, a gente ainda tem no Brasil um crescimento muito grande de plataformas, né, de conexão de pessoas, seja via e-commerce, seja via conteúdo, juntar pequenas empresas com indústrias. Então, é um setor. Né? Então, como todo bom economista, eu dei uma resposta que é basicamente tudo. Né? Eu falei que é software, plataforma, mas é verdade. Acho que a oportunidade do Brasil, a gente está em todos os lugares e ainda acho, tá? Só terminando a pergunta e voltando para o começo, que em fintechs a gente vai ter muita oportunidade ainda. Acho que o Brasil teve um processo de bancarização muito grande, mas a gente ainda tem uma oportunidade muito grande de ajudar as pequenas e médias empresas com as suas finanças. Então, acho que nos próximos 5 anos vão ver muito dinheiro vindo para dados, para software, para cibersegurança e, futuramente, num curto prazo, para soluções de inteligência artificial também. Sensacional, Thiago. Agora, voltando um pouco para o tema do investment banking, a gente ouviu de ti, bem no comecinho da sua fala, da primeira pergunta, que seria comum que nós víssemos operações de M&A no futuro próximo. A questão é, sabemos que empresas, alguns dos casos recentes, como da Sync e da ClearSale, envolveram operações cross-border, ou seja, compras de empresas internacionais comprando empresas brasileiras. Você acha que essa é a tendência ou a gente pode esperar algo diferente daqui para frente para o cenário de M&As?
Acho que é uma excelente pergunta. A gente teve o prazer de trabalhar na transação da ClearSale com o Pedro e a turma na venda para a Experian. Foi a maior venda de empresa de software no Brasil. Eu acho que o Brasil ele continua tendo elementos que são muito legais, né? Depende do dólar aí. Hoje devemos ser a 10ª economia do mundo, já fomos a 8ª, a 7ª. Um público jovem, uma economia que gosta de inovação. Mas um mercado que é muito complexo, né? Não é à toa que a gente fala que o Brasil não é para amadores, né? Você precisa conhecer o Brasil para poder trabalhar no Brasil. Então, quando você junta tudo isso, para as empresas internacionais, é muito difícil ela vir aqui e crescer organicamente do zero. Então, uma fusão, uma aquisição passa a ser um movimento até um pouco mais de defesa, né? Assim, eu vou tomar menos risco se eu comprar, tá? Eu acho que hoje, obviamente, com tudo que está acontecendo, o Brasil ainda não está, como a gente já teve na década dos 2010, tanto na moda. Mas a gente vê por essas fortalezas que o Brasil ainda continua sendo muito central na estratégia de várias empresas globais. Então, a gente vai continuar vendo isso. Eu acho que, à medida que essa turbulência global diminuir, a gente vai ver mais empresas internacionais entrando no Brasil, e eu espero, e a gente ajuda, que empresas brasileiras também se tornem cada vez mais globais. A gente já tem alguns casos de empresas de tecnologia também indo para fora, então eu espero que essa atividade cross-border, né, que é o nome que você usou, Daniel, perfeitamente, que ela vai ajudar também que a gente esteja cada vez mais empresas de tecnologia no Brasil sendo exportadas e a gente também dominando o mundo. Sensacional, Thiago. Agora, eu gostaria de fazer as últimas 2 perguntas antes da gente abrir para o público. E peço para que vocês já vão preparando as questões, que o esquema vai ser bem parecido com a última palestra. A primeira delas é como que você enxerga o Itaú se posicionando hoje nesse ecossistema, tanto de fintechs, tecnologia como um todo, venture capital. Qual o método de atuação do banco e o que a gente pode esperar do Itaú para frente? O banco, ano passado, acho que não preciso explicar quem é o banco, acho que todo mundo aqui conhece o Itaú. O banco, ano passado, completou 100 anos. Né? Então, a gente tem um histórico muito grande, que é o que a gente chama que é um histórico de relacionamento. Então, o banco sempre foi o banco das empresas, o banco dos clientes. Alguém aqui deve ter um avô que tem conta no Itaú há 50 anos, a mãe que tem há 35 anos, ou uma empresa que foi inaugurada. Então, quando a gente viu surgir esse elemento do tech, a gente fez a mesma coisa. Falou assim, nós vamos ser o banco do relacionamento. Então, a gente criou dentro do Itaú um grupo que olha para empresas de tecnologia desde o começo até ela se tornar grande. A gente brinca que a gente olha a empresa do start até o up, todo o processo. E com isso, acho que a gente ajuda muito. Então, empreendedores que estão começando, eles pedem para a gente ajuda para abrir uma conta corrente, para ter um cartão de crédito, a gente ajuda. Depois ela vai crescer um pouquinho mais, tudo é certo, vai ter mais receita, vai precisar de boleto para poder pagar. Então, todo o ciclo da empresa, até, obviamente, não se esqueçam de mim, uma fusão, aquisição, um IPO, a gente tenta ajudar, mas é o mesmo, acho que com uma especialização muito grande, acho que o banco gosta dessa especialização de poder entender o cliente diferente, a gente continua sendo o banco de relacionamento. A gente quer que a gente seja o banco que seja parceiro das empresas para ajudar a crescer, e acho que a gente tem sido muito bem sucedido nesse ambiente de tech com essa estratégia. Sensacional. E, por outro lado, Thiago, o que a gente pode esperar de um jovem que busca eventualmente trabalhar numa área de tecnologia, digo, numa área de investimentos em tecnologia, ou, de repente, trabalhar até mesmo no Itaú? O que você espera desse jovem? Qual o perfil médio? Esse é muito legal, né? E eu sempre gosto de começar falando, né? Porque a gente sempre fica pensando, né? Poxa, aspectos técnicos, né? Eu sei fazer todas as fórmulas, né? Mas eu tive uma vez uma palestra, eu fiz como, acho que a Sofia falou na palestra dela, eu estudei em Columbia, que é uma universidade nos Estados Unidos, e um dos grandes e famosos ex-alunos de Columbia é o Warren Buffett, né? Espero que todo mundo conheça aqui. Se você está numa palestra de investimento, você não conhece, é um dos maiores investidores do mundo. E eu uma vez tive com ele uma palestra lá em Columbia, quando eu estava lá. Ele falou um negócio que me marcou muito. Eu vou começar por isso, mas depois eu vou dar um pouco mais tático. Ele falava, todo mundo busca nas pessoas 3 coisas, né? A pessoa precisa ter um conhecimento técnico e inteligência. Acho que quase todo mundo que está aqui deve ter isso. Vocês estão fazendo faculdades de primeira linha. A pessoa precisa ter iniciativa e energia, né, que é muito importante. E a pessoa precisa ter integridade. Né? Essa pessoa é íntegra, uma pessoa séria, uma pessoa correta. Né? E ele parou e falou, só que tem um problema. Né? Se a pessoa não tiver o 3, que é a integridade, é muito perigoso ela ter o 2 e o 1. Porque a pior coisa do mundo é uma pessoa inteligente e com energia que não é íntegra. É o que faz o maior estrago. Então, lá no banco, que a gente dá muita atenção é
para a pessoa que é íntegra e tem ética. Então, esse, para mim, é o pré-requisito para você trabalhar. E ética não é só ética de seguir as regras, isso é básico, a gente deveria fazer isso aqui, não é diferenciação, deveria ser... Mas é ética de trabalho, é ética de como você se comporta, é ética de como você se recebe. Acho que isso é fundamental, então eu sempre digo, pense nisso, como você se comporta hoje, como você fala, se você respeita a fila nos negócios, se você pega água na hora certa. Acho que esse é o tipo de coisa que a gente quer. Então, esse é o primeiro. Tá? Mas, dito isso, e assumindo que todos nós temos isso, né, a gente tem um conjunto de coisas que a gente valoriza no banco. Tá? A primeira, tá, é que a gente realmente acredita na capacidade de trabalhar em equipe. Então, a gente quer pessoas que saibam trabalhar em equipe, que saibam trabalhar... A gente tem o vamos de turma, que é a frase do Itaú. Por que trabalhar de equipe? Porque quando você trabalha em equipe, você vai mais longe. Eu acho que isso é super fundamental. Tá? Então, se você vai estar em investment banking, se você vai estar em asset management, se você vai estar onde você quiser, capacidade de trabalhar em equipe é importante. Tá? E para poder trabalhar em equipe, gente, você tem que acreditar nas diferenças. Você tem que acreditar em, respeitar diferentes opiniões, diferentes jeitos, diferentes formas, porque a diversidade de formação, a diversidade de background histórico, a diversidade de opinião, ela ajuda a trazer novas ideias. Tá? E nesse mundo de inovação, se todo mundo pensar igual, você não vai fazer diferente. Né? A definição de loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Né? Então, acho que é importante também a diversidade. Tá? A terceira coisa é a gente gosta de gente curiosa. A gente gosta de gente que está procurando, quer saber, quer aprender. Tá? Quando eu entrei na faculdade, se eu queria saber alguma coisa, eu tinha que ir na biblioteca. E o meu recurso tecnológico era o Xerox. Então, hoje, quando a pessoa fala, eu chego para alguma das pessoas que está trabalhando comigo, poxa, mas como é que faz isso? Se a pessoa fala, eu não sei, eu fico nervoso, porque hoje ela é só apertar o ChatGPT, ou você perguntar, não sei se vai estar a resposta, você tem acesso à resposta. Então, a gente quer curiosidade. Tá? A gente sabe no banco que a gente não sabe de tudo, mas a gente quer aprender e a gente quer gente que sabe aprender, que eu acho que é importante. Tá? Obviamente que a gente quer tudo isso porque a gente gosta de gente que quer aprender resultado. Então, a gente quer gente que tem ambição, a gente quer gente que quer correr atrás, a gente quer gente que tem iniciativa. A gente gosta de gente que, está atrás de resultado. Tá? E vou te falar, acho que tudo que eu falei agora aqui não é rocket science que a gente fala. Mas acho que todos esses temas, quando você combina isso tudo e você tem numa organização uma cultura que levam todas essa cultura, eu acho que aí você começa a fazer diferença. Tá? Por último, né, e aí é uma escolha de quem quiser trabalhar em banco, né, o banco ele acorda, ele vive e ele dorme para cuidar de clientes. Então, você precisa ter um gosto de tratar do cliente. Então, se você não gosta de falar de cliente, de pensar no cliente, de pensar no terceiro, provavelmente o banco não é o lugar para você. Tem outros lugares que acho que tem mais esse perfil, mas a gente gosta de gente que, coloca o cliente na frente e faz. Então, de novo, nenhuma das coisas que eu falei aqui, elas são específicas. Eu acho que elas são todas genéricas, mas é a capacidade de você conseguir juntar isso tudo que faz a diferença. E vou te dizer, isso é verdade se você quiser trabalhar no Itaú, se você quiser seguir uma carreira acadêmica, se você não for íntegro, se você não for uma pessoa curiosa, se você não tiver iniciativa e não quiser trabalhar duro, quiser ter resultado, se você não for uma pessoa que acredita na diversidade de ouvir outras opiniões, se você não for uma pessoa que, sabe trabalhar em equipe, provavelmente você não vai longe. Você pode até conseguir o seu sucesso, mas acho que você não vai longe, é isso que a gente acredita no Itaú. Tá? No banco de investimento, em particular, nós somos famosos por sermos uma área onde você trabalha bastante. Tá? Infelizmente, eu vou ter que dizer para vocês que é verdade. Tá? Por que isso? Porque a gente está trabalhando em transações que são muito especiais para os clientes. Né? Imagina, eu acho que vocês ainda não tiveram experiência, mas eu já tive. Você fica super nervoso quando você quer vender a sua casa. Né? Nossa, mas estou fazendo a coisa certa, não estou. Imagina se você está vendendo o patrimônio que você criou na sua vida inteira, você está fazendo a sua empresa. Né? Então, não existe sábado, domingo, não existe 8 da manhã, 11 da noite. É aquilo que eu criei para minha família, às vezes é o que o meu pai criou. Então, a importância estratégica é muito grande. A gente está lidando com a construção da vida das pessoas. Tá? O que isso demanda da gente? A gente tem que estar disponível 24 horas por 7 dias. Então, daqui a pouco, acabou de tocar o telefone, deve ser um cliente aqui, eu vou atender no que terminar. A gente tem que estar sempre preparado para ter um material de qualidade, está fazendo, então, muita atenção ao detalhe, você ter muita, e é muita intensidade. Porque quando alguém liga e fala, eu quero comprar a sua empresa,
Se eu disser para você, eu preciso de uma semana porque eu estou ocupado, você vai dizer, cara, não funciona, o cara quer comprar minha empresa, agora é a hora, vamos fazer. Então, acho que diferente de todos esses temas que eu coloquei aqui, que eu acho que características da nossa cultura, acho que no banco de investimento a gente precisa de pessoas que são mais do que muito resilientes, pessoas que acham ambiciosas, porque você tem que ter a vontade, mas pessoas apaixonadas por esse negócio de, poxa, fusões, aquisições, de análise, porque a quantidade de horas que a gente trabalha, o nível de intensidade e exigência que a gente tem, você tem que realmente gostar do que você faz, né? Eu brinco, né? Quando você tem, às vezes tem noites que as noites são longas, aquela hora que você está sozinho ali, tomando seu café para ter certeza que você está acordado. Se você não gostar daquilo, aquela hora que você fala, o que eu estou fazendo aqui? Você gosta, você fala, pô, eu estou passando por isso aqui, mas eu gosto, no fundo é legal, né? Eu sou louco o suficiente para gostar disso, vamos seguir fazendo. Então, acho que são as específicas de investment banking. Muito bom, muito bom. Senhores, agora sintam-se à vontade para fazer perguntas. Eu peço apenas que levantem a mão e a Isabela vai levar o microfone até vocês. Já tem uma primeira aqui no meio. Queria pedir só, por favor, para que você se levantasse quando eu fizer a pergunta. Fala seu nome, por favor. E se eu te falar, não vale pergunta difícil, por favor, né? Ajuda aqui, né? Sábado. Não, acho que é tranquilo. Miguel Lírio, com base na sua analogia dos postos de gasolina e das distâncias entre eles, você acredita que o empreendedor do setor de tecnologia do cenário nacional ele vai encontrar no futuro um ambiente com distâncias menores entre os postos, ou seja, condições mais favoráveis para acelerar o crescimento e alcançar escala com mais segurança? Ótima pergunta. Eu acho que a gente já está num ambiente melhor para capital. Já estamos. Acho que hoje você já tem mais dinheiro. Primeiro porque vocês têm um número de fundos muito grande no Brasil hoje que querem financiar empresas de tecnologia. Você já tem o ciclo completo. E você já tem também fundadores que já venderam suas companhias e estão querendo expostos. Então a gente vai ter. Mas eu acho importante a gente saber que um dos aprendizados desse último ciclo é que a gente vive de uma volatilidade muito grande. Então, você pode se preparar para um posto que não esteja tão longe, mas não chegue na reserva. Quando você sentir que a gasolina está acabando, a gente tem que olhar. Então, a gente está sentindo os empreendedores hoje muito mais maduros, no sentido de que, poxa, o setor de tecnologia e o Brasil, por definição, tem volatilidade. Então, você saber administrar bem o uso do seu capital, ter a rentabilidade, né? Eu brinco, se você, e muitos de vocês começaram a dirigir há pouco tempo, não dá para usar só a sexta marcha. Você tem que saber usar a terceira, a segunda, a primeira, porque senão, quando chegar a curva, você está na sexta marcha, vai dar no muro. Então, não tem jeito. Então, é saber gerenciar o crescimento mais rápido. Como é que eu faço para essa empresa gerar caixa, para ela parar de gerar caixa? Mas eu acho que a gente vai estar, a partir de agora, a gente já está vendo um ambiente melhor, mas não é um ambiente de abundância infinita de capital ou de gasolina, como no nosso exemplo. Mais uma pergunta? Tem uma lá atrás, ó. Bom dia, Thiago. Bom dia a todo mundo que está aqui. Meu nome é Júlio. Eu queria fazer uma pergunta para você, em específica do setor de tecnologia, que é impossível, hoje em dia, você falar de tecnologia e não falar de IA, né? Também, aí no tempo recente, a gente teve uma quebra, não uma quebra, mas um impacto no mercado, que foi a invenção da DeepSeek, né? E que atrapalhou um pouco, vamos colocar assim, né? Impactou nos preços das ações das empresas de IA. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: você acha que a tendência, né, da IA é de ter preços mais inflados nesse curto prazo, ou você acha que os preços das empresas que tem essa tecnologia já estão no preço justo? Ótima pergunta. Eu vou dividir, se me permitir, eu vou dividir ela em duas. Tá? A primeira, e vocês estão num momento importante da carreira de vocês, porque vocês estão decidindo onde vocês vão trabalhar. Né? E aí o maior medo que você tem é que eu escolha uma carreira e aí ela some essa carreira. Né? Tem uma boa e uma má notícia. A boa é que ainda vai ter emprego. A má notícia é que os empregos vão mudar muito. Tá? Então, o que está acontecendo? Se a gente está no Brasil nos 20 minutos do primeiro tempo do tecnologia, nós estamos a 30 segundos de jogo de IA. Tá? Você tem que imaginar que com a inteligência artificial você vai ter a automação de muitos processos.
você vai ter a conclusão, a agregação, sintetização e até conclusão de vários processos. Então, o que a gente vai ver que é uma disrupção muito grande é que várias daquelas atividades que faziam sentido e que você precisava de pessoas, você precisava de times para fazer, o IA, né, ou o computador, ou a solução, ela vai fazer de maneira automática. Então, por exemplo, né, a gente já está vendo soluções de você conseguir conversar de maneira fluente sobre um tema para você tirar dúvidas sobre como montar uma geladeira, como resolver o problema do meu computador. Então, toda aquela parte de serviço e de assistência ela vai mudar, né? Você tem automação de processos, escritas de contratos automáticos. Então, uma coisa que vai acontecer na Bolsa para quem está investindo é todo mundo, não importa em que setor você está, você vai ter que entender de IA, porque você vai ter que entender qual é o impacto na minha indústria, né? Então, se você estiver em consultoria, se você for médico, a gente já está vendo soluções de médico em que, poxa, o IA dá a conclusão para o médico, você põe as características, às vezes você põe a foto, né? Você já tem algumas soluções de que o IA já está conseguindo fazer resultado de exames mais precisos do que outros. Então, você pode estar o mais longe que você imagina do IA, você vai estar perto. Então, para a sua pergunta de investimento, todas as empresas de Vale do Rio Doce, a Ambev, a Petrobras, a BR Foods, todas elas de alguma maneira vão ser impactadas, então isso vai mexer preço, tá? Com relação às empresas de IA, hoje você tem uma expectativa de que empresas vão ficar gigantescas, né? Que o crescimento vai ser muito grande. Então, se você espera que essas empresas vão ter 20, 30, 50, 100 vezes o tamanho que ela tem hoje, você está disposto a pagar um múltiplo ou uma avaliação muito alta, né? Eu pagaria R$200 em algo que vai valer 1.000. Né? Eu pagaria R$500 em algo que vai valer 1.000, mesmo que hoje não tenha receita. Então, a expectativa de que a gente vai ter empresas muito grandes de IA, por quê? Porque elas vão influenciar o mercado como um todo, todas as indústrias, está fazendo com que a gente tenha muito valuation. Então, o que acontece agora na Bolsa, né, para quem está precisando de investimento? A cada lançamento novo que a gente vai ter as consequências. Poxa, com isso aqui eu consigo fazer imagem. Né? A da semana agora são aqueles memes dos bonequinhos, tudo, mas poxa, já tem a indústria de filmes, você já tem a indústria de fotos, você já tem a indústria de vídeos. Cara, se eu sou uma empresa de vídeo, eu fico com medo. Então, o preço da minha ação deveria cair. Medicina, a mesma coisa. E do lado de IA, você vai ter as volatilidades e talvez algumas bolhas, que poxa, está crescendo muito, não está crescendo, e aí isso vai ter inflação. Então, acho que você vai ter as duas coisas. Impacto nas empresas tradicionais, porque o pessoal está muito preocupado nas mudanças de emprego. Segundo, né, impacto muito grande das empresas de IA à medida que a gente tiver mais clareza de quão grande elas vão ser. Tá? Mas eu acho que a gente vai ter, do mesmo jeito que eu, Tiago, acompanhei muito a onda da internet. Né? Nossa, eu me sinto bem velho falando isso. Eu vi a internet desenvolver no Brasil. A internet, a primeira conexão, você demorava 7 minutos para ela conectar, mas eu vi e foi disruptivo. Assim. A gente olhava e falava, nossa, o que está acontecendo? Né? Eu demorava 18 minutos para ouvir uma música de 2 minutos e achava o máximo. E ouvia no computador, mas era uma disrupção. A gente deve ter novamente também agora com o IA. E isso, para vocês que estão começando, gente, abracem as oportunidades. Acho que vão se criar muitas novas iniciativas, muitos novos produtos, muitas novas profissões. Então, lembre, não sabemos de tudo, temos curiosidade. Acho que quem tiver mais com vontade de aprender, acho que vai ter muita oportunidade de fazer coisa muito legal, seja dentro do Itaú, seja de outras empresas. Acho que estamos vendo um novo ciclo aí de 10, 15 anos que vai, com certeza, mudar como a gente vive. Vamos viver bastante diferente daqui a 30 anos. Sensacional. Senhores, infelizmente não teríamos tempo para mais uma pergunta, mas gostaria de convidar, Tiago, se você tem alguma palavra final, alguma última recomendação para os jovens, antes da gente encerrar o painel. Não, turma, primeiro queria agradecer. Eu acho muito legal, se eu pudesse dar uma recomendação de carreira, eu, quando entrei em banco, lá em 2000, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu entrei num banco e eu achava que banco era aquilo que mexia com dinheiro. E aí, com 3 semanas de banco, eu entendi que tinha banco de varejo, banco de atacado, tinha banco de investimento, tinha um negócio que chamava Asset Management, que eu nunca tinha entendido. Eu, graças a Deus, por uma sorte, eu acertei no que eu queria fazer. Então, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo aqui é muito importante. E eu vejo isso, os Estados Unidos têm uma cultura muito forte nas universidades, de você se aprofundar, de você entender o que cada área faz, o que cada coisa faz, porque, no fundo,
quanto mais rápido você acertar a sua carreira, mais feliz você vai ser e, muito provavelmente, mais bem-sucedido você vai ser. Então, hoje eu já tenho filhos que estão agora, né, de amigos que estão na mesma idade que vocês, e eu falo, o tempo que vocês estão usando hoje e usando ao longo do tempo para aprender sobre carreiras, para aprender sobre divisões e áreas, ele vai ter um impacto gigantesco na sua carreira lá na frente. Mesmo que você aprenda aquilo que você não quer. Então, use o Z-Summit, use amigos, faça entrevistas, peça cafés no banco, a gente tem um monte de gente aqui, porque esse aprendizado ajuda muito a você escolher a carreira certa e começar com o pé direito, algo que, se tudo der certo, vocês vão fazer por 50, 60 anos. Obrigado de novo a todos vocês e estou, obviamente, no stand do Itaú à disposição se alguém tiver uma dúvida. Muito obrigado. Bom Thiago. sábado para vocês. Obrigado.